Muito bem, nessa aula agora nós vamos falar sobre listas. Bom, no universo do Dart, os arrays são listas, tá? Então, que você já tenha isso em mente. Eu vou então criar aqui a minha primeira lista, tá? Vou chamar ela aqui de lista igual a 1, 2, 3. Ok? E logo depois eu vou imprimir essa lista. Print lista. E ele imprimiu aqui, ó. Tá? Legal. Antes de eu imprimir, vou colocar assim, listas. Só para ficar legalzinho aqui a minha impressão. Tá? Tipos de dados, listas, e aí vem, tá? Perfeito. Então veja, imprimi a lista, deu certo, ele imprimiu ali para mim, tá? Vamos tentar inserir alguma coisa nessa lista. Veja só o que vai acontecer, ó. Lista.add. Observe que esse add, que é o método para eu inserir um item na lista, ele está esperando um inteiro, tá? Porque a minha lista é uma lista de inteiros, tá bom? Então vou colocar aqui add 4, tá? E vou imprimir a lista depois dessa inserção. Tá lá, imprimiu 1, 2, 3, 4, né? Agora aqui na minha lista, eu vou inserir um 5, mas esse 5 eu vou colocar entre apóstrofos, tá? Então tenho 1, 2, 3 números, 5 é uma string aqui, tá? E eu adiciono 4. Vamos ver o que vai acontecer. Vou executar. Então veja, 1, 2, 3, 5, 4. Ele imprimiu para mim. Estranho, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Vou tentar adicionar outra coisa na lista. Lista.add. Olha só. Agora o meu método add, ele está esperando um objeto. Essa não é mais uma lista de inteiros. Ela é uma lista de objetos agora. Porque eu tenho inteiros e tenho strings. E agora eu posso colocar qualquer coisa nessa lista, tá? Então eu vou adicionar, por exemplo, Albert. E vou imprimir a lista logo depois. Aí está. Legal? Perfeito. Mas aqui eu estou imprimindo a lista como um todo, tá? Eu gostaria de imprimir os itens dessa lista, um após o outro. Para isso eu vou precisar utilizar um laço, né? A gente vai ver sobre laços depois, mas eu vou implementar aqui rapidamente. Um laço começa de igual a zero, porque os arrays, né, as listas, no caso aqui para o Dart, e assim como em outras linguagens, o primeiro elemento é o elemento zero, tá? Então se acostume com isso, né? Se você já vem de outra linguagem, provavelmente você já está acostumado com isso, tá? Ele vai varrer a lista até o seu tamanho, então é lista.length, e eu preciso incrementar o meu i, tá? Para ele ir até o final da lista. Perfeito. E agora o que eu faço aqui? Eu imprimo o elemento atual do meu laço, que é o valor de i. Vamos ver se vai dar certo isso daí. Ele está dando um erro aqui, olha. O valor tem que ser do tipo booleano. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Para var igual a i, list.length. Ah, claro, né? Então, olha só. Nossa variável começa com 0. E nós vamos fazer esse laço até que a nossa variável seja menor que o tamanho da lista, tá? Então, começa com igual a 0, faz até que o i seja menor que o tamanho da lista e incrementa o i, tá? Para não virar um laço infinito, tá bom? Ok, daí ele imprime cada item da lista, né, de acordo com o i atual, tá?
Vamos executar. Aí, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 4, né? Porque o 5 está aqui antes do 4. E o Albert, tá bom? Perfeito. Vamos incrementar esse código um pouquinho mais, tá? Ele vai imprimir apenas se o item atual do laço for igual a Albert. Certo? Então vamos ver o que, é que ele vai imprimir abaixo desse array aqui, né? Esse array a gente está imprimindo aqui, ó, tá? E no laço a gente vai imprimir o item que foi igual a Albert. Vamos lá, executei. E ele não imprimiu nada. Por quê? Porque eu não tenho esse item aqui em cima, né? O meu item aqui, ó, começa com A. Como é que eu faço para comparar esse valor com esse aqui, como nós vimos anteriormente? Eu utilizo o lowercase, é uma função, tá? Então aqui na lista eu vou tentar converter esse valor para string e logo depois eu vou tentar converter para lowercase. Olha só que legal, né? Esse valor aqui, ó, pode ser qualquer objeto inteiro, já pode ser uma string, como é o caso aqui, tá? Mas como é uma lista de objetos, a primeira coisa que eu preciso fazer é converter quem quer que seja para string. Se já for uma string, ele já é uma string, né? Então a função vai simplesmente retornar o mesmo valor. A partir do momento que eu tenho uma string, aí eu posso converter ela para lowercase. Daí eu posso comparar com o valor que eu quero, tá? Então como é que ele vai fazer? Ele vai converter 1 para string, depois vai converter 1 para lowercase, que vai retornar 1, porque 1 não tem uppercase e lowercase. Vai comparar 1 com Albert, é diferente, não vai imprimir isso aqui. Mesma coisa vai fazer com o 2, com o 3, com o 5, com o 4, finalmente ele vai fazer com o Albert. Quando chegar em Albert, que ele converter esse Albert para lowercase, ele vai ser igual a esse Albert aqui, e ele vai imprimir o valor. Vamos então executar. E aí está, ele imprimiu o valor. O mais interessante é que ele imprimiu o valor com o A maiúsculo. Por quê? Porque aqui, ó, no momento da comparação, eu converti o valor para lowercase apenas para comparar com esse. Mas no momento da impressão, eu imprimi o valor que está armazenado dentro do meu índice do meu array. E este valor está armazenado dessa forma. Tá? Então ele vai imprimir o valor da forma como ele está armazenado. Tá? Será que é possível concatenar listas? É possível. Tá? Tem um operador no Dart chamado spread operator. E ele funciona da seguinte forma. Olha, eu vou fazer aqui mesmo nessa mesma função. Tá? Eu vou criar uma outra lista, vou chamar de lista 2, tá? E essa lista ela vai ser criada da seguinte maneira, olha. Eu vou colocar aqui age como o primeiro item dela e vou usar esse carinha aqui, que é esse spread, tá? Esse spread operator, que eu vou concatenar, ou seja, eu vou inserir os valores de lista dentro de lista 2 agora, tá? E aqui embaixo eu vou imprimir a lista 2. Então o que é que vai aparecer na minha lista 2? Vai aparecer a mesma coisa que eu tenho em lista 1. No entanto, o primeiro item agora vai ser age. Tá bom? Vamos ver. Vamos imprimir. Aí está. Legal, né? Perfeito. Agora vamos dizer que eu tivesse aqui uma lista 3, tá? E essa lista 3, ela não tem nada. Só declarei ela aí, tá bom? E aqui eu quero concatenar a lista 3 com a lista 2, tá? Sendo que em lista 3 aqui eu não tenho nada. O que é que vai acontecer? Vamos ver se vai dar certo. Vou executar. E aí ele gerou uma exceção, tá?
Que exceção é essa? Ele está tentando fazer um laço nessa lista 3 para pegar os itens dela e colocar em lista 2. Está fazendo isso aí por baixo dos panos, por trás das cortinas, tá? Só que lista 3 é nula, tá? Então, nada que é inicializado no Flutter, no Dart, tem o seu valor nulo por padrão. O valor padrão de um item que não é inicializado é nulo. Então, como é que eu vou iterar, né? Como é que eu vou fazer um laço numa lista nula? Isso não é possível. Por isso que nós pegamos essa exceção aqui, tá? Para evitar isso, o Dart vem com um conceito que já é utilizado em algumas linguagens, tá? Eu vou colocar aqui uma interrogação. Daí ele vai saber que antes de ele fazer a iteração aqui, ele tem que verificar se essa lista é nula, tá? Só para isso mesmo vai servir esse sinal de interrogação. Vou executar de novo. E aí deu certo, tá? Então ele vem aqui, vai tentar iterar, tentar fazer um laço dentro de lista 3, mas primeiro ele vai verificar se essa lista é nula. Ele vai observar, tá, essa lista é nula, nunca foi inicializada. Ele simplesmente atribui o valor age à lista 2, tá? Daqui ele sabe que não tem nada para atribuir, então ele desconsidera essa parte aqui. O valor da lista 2, então, vai ficar apenas com um item, né? Temos apenas um item dentro da lista 2, e quando eu imprimo a lista 2, ele imprime apenas esse item aqui para mim. E por fim, mas não menos importante, aqui para esse nosso treinamento mais básico, conhecendo o Dart, né? Você pode utilizar instruções dentro da lista. Como assim? Então vou criar um novo método, lista com instrução. E ele funciona assim, ó. Var lista igual. Opa. Eu vou fazer a minha lista aqui embaixo, tá? Pronto. Daí eu coloco aqui, primeiro item, Albert. Segundo item, Cage. Terceiro item, Barreto. Daí eu vou fazer o seguinte, vai ficar melhor aqui esse exemplo se for com o nome de uma mulher. Se bem que não tem mais essa regra aí, né? Então, mas vamos fazer assim, ó. Se o nome for Maria, Joana, daí aqui no final, o da Silva só vai existir se Maria for casada, tá? Se não, vai parar no Soares. Então vamos colocar aqui, ó, var casada igual a false, primeiramente, tá? Então, se casada, opa, aí sim a gente coloca da Silva. Vou colocar inclusive numa linha só, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então o nome vai ser Maria Joana Soares, se casada, da Silva. Daí eu vou fechar aqui e vou imprimir a minha lista, tá? Aí você pode perguntar, ok, mas você utilizou lista aqui, agora está utilizando lista aqui, a mesma variável, não está ocorrendo nenhum problema. Por quê? Listas são variáveis locais. Lista é uma variável local para este método e lista é uma variável local para este método. São duas variáveis diferentes, embora elas tenham o mesmo nome, tá bom? Então tá, eu vou chamar então as listas com instrução apenas, para a gente ver apenas a execução deste método aqui. E ele imprimiu lá, ó, Maria Joana Soares, tá? Se eu colocar aqui, casada true, ele coloca lá
o último elemento. Tá? Então, bem interessante isso daqui, né? Você pode utilizar instruções no momento de formar a sua lista, tá? Assim como eu utilizei um if aqui, você pode utilizar um for, por exemplo, e interar dentro de uma outra coleção para criar essa coleção. Legal? Então é isso, né? Para listas, né? Para arrays, listas, no caso aqui do Dart, isso aqui é o suficiente para nós começarmos a desenvolver nossas aplicações com o Flutter.